Olá, queridos estudantes do quinto ano. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui com vocês no Hora do Saeb de Matemática. Tenho um convite. Vamos lá? Hoje nós iremos fazer uma aventura no sistema de numeração decimal. Olha o conteúdo aí. Sistema de numeração decimal. Sejam bem-vindos e vamos ao nosso praticando. Muito bem. Antes da leitura, eu irei então aqui informar como nós faremos, tá? Nós leremos a questão. Enquanto eu estiver dando algumas dicas sobre essa questão, você já pode ir resolvendo aí e mostrando aqui conosco, no nosso chat público aí, qual a alternativa correta ou se você tem algum comentário. Também convido você a dizer de onde você está participando, a sua escola, a sua turma, seu professor e professores também que estão aí ao vivo conosco podem se apresentar para que a gente possa dizer aqui o nome da sua turma e da sua escola, tá certo? Vamos então iniciar com a nossa primeira questão, vamos ler comigo aí, ó. Diz assim: no ábaco abaixo, Cristina representou um número. Então, nós temos aí a imagem desse ábaco com esse número, certo? Não vou dizer nada ainda. Continuando, próxima cartela, olha aí a nossa pergunta. Qual foi o número representado por Cristina? Então, nós temos na letra A, 1314, na letra B, 4131, letra C, 10.314 e na letra D, 41.301. Qual dessas alternativas é a correta? Vamos voltar à cartela anterior para que vocês possam aí observar a imagem, tá? Enquanto isso, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, tá? Então, para ler um número representado no ábaco, o que a gente faz? Nós contamos a quantidade de argola em cada haste. Cada haste dessa representa uma ordem. Então, nós temos aí, ó, quais são as ordens? Unidades, dezena, centena, nós temos unidades de milhar, e aí poderia continuar dezenas de milhar, centenas de milhar, e assim por diante, tá? Cada argolinha dessa representa uma quantidade nessa ordem, tá certo? Então, analisando essa imagem, o que a gente pode dizer? Que número está representado aí? Vamos à nossa cartela com essa imagem? Observem aí, ó. Então, nós temos aí, na dezena de milhar, uma argola. Na unidade de milhar, não temos nada. Na centena de milhar, nós temos 3 argolas. Na dezena de milhar, nós temos uma argola. E na unidade aqui, ó, nós temos 4 argolas, tá? Então, 4, 1, 3 e 1 na dezena de milhar. Como ficaria, então, essa contagem? Vamos aguardar aí a participação de vocês, tá certo? Então, eu vou escrever aqui, que fica mais fácil. O que a gente pode fazer também? Existe o quadro valor de lugar, onde você coloca os números que estão representados aí, tá certo? Então, eu vou escrever aqui a quantidade de cada argola, mas você sabe a quantidade que cada uma representa, tá certo? Vamos aqui, ó, observem aqui na imagem comigo. Nós temos, então, aqui, que essa dezena de milhar significa que uma argola dessa, o valor dela representa quanto? Ora, professora, se é dezena de milhar, então cada argola aqui vai representar 10.000. A unidade de milhar representaria 1.000, mas não tem nada, então vou deixar aí. Na centena de milhar, tem quantas argolas? Opa, centena de milhar não, centena normal, centena simples, tá? Nós temos 3. Significa que esse número aqui representa o quê? 300. Na dezena, nós temos 10. Uma argola significa 10. E aqui na unidade, 4 argolas, 4 unidades. Então, como que eu leio esse número aí? Agora ficou fácil, professora, mas mais fácil ainda, nós teremos aí com as participações dos nossos alunos, porque eu vou mostrar para vocês no quadro valor de lugar, tá certo? Então, olha só no nosso chat aí, ó. Eu quero agradecer a participação aqui da Isa, que está falando que a resposta correta é a letra A. E a professora Weimar está falando opção C, não é isso? Então, qual é a alternativa correta?
Eu quero mostrar para vocês agora, escrevendo esses números do ábaco no quadro valor de lugar, tá certo? Olha como ficaria. Observem aqui na nossa resolução, que vocês já vão saber qual é a alternativa correta. Olhem aí, no nosso quadro valor de lugar. Temos aí um quadro em que cada coluna está mostrando aqui a ordem. Então, nós temos aqui dezena de milhar 1, na unidade de milhar 0, porque não tem nenhuma argola na arte da unidade de milhar. E na centena tem o 3, porque são 3 argolas. Na dezena, 1. E na unidade nós temos 4. Agora ficou fácil ler esse número, não é? Que número é esse? Olha aqui na nossa cartela. Então, nós temos, acompanhe, 10.314, não é isso? Esse é o número correto. Ou seja, a alternativa correta, então, está aqui, ó, letra C, 10.314, tá certo? Então, pronto, está resolvido aí a nossa primeira questão. Então, atentem-se só para o seguinte, quando você tiver aí no quadro valor de lugar o 0, ou em um ábaco uma haste sem argola, significa ali que o número está sendo representado é o 0, tá? Para que você faça o número correto e, consecutivamente, a leitura correta, ok? Vamos continuar. Temos a nossa segunda questão. Acompanhe aí comigo na nossa cartela. E você, se você já souber a resposta, você também pode dizer qual é a alternativa correta, tá certo? Olhem aí, leiam comigo. Em 2022, o Censo Demográfico do IBGE registrou a população do Amazonas conforme o quadro a seguir. Então, nós temos aí, não vou dizer o número, tá bom? Porque senão eu vou dar o spoiler aqui da alternativa correta. A quantidade de habitantes, certo? Vamos agora à nossa pergunta. Próxima cartela. De acordo com esse número de habitantes, qual é o valor posicional do algarismo 4 nesse número? Então, a gente viu que cada algarismo representa o valor no ábaco e no quadro valor de lugar, não é isso? Então, a pergunta é, no número que apareceu lá, qual é o valor posicional do algarismo 4? Letra A, 40? Letra B, 400? Letra C, 4.000? Letra D, 40.000? É isso? Qual é a alternativa correta? Vamos lá, então, voltar ao quadro que diz a quantidade de habitantes aqui do nosso Amazonas, certo? Então, nós temos aí um número. Esse número é formado por 7 algarismos. O que a gente viu ali? Cada número está em uma posição. Cada posição dessa representa um valor. E a cada 3 ordens juntas aqui, ó, eu tenho uma classe. Isso significa que esse número aqui, ó, tem 3 classes. Então, eu tenho aqui a classe das unidades simples, a classe de milhar e a classe dos milhões, de 3 em 3. Como eu leio esse número? Ora, se começa ali, da classe dos milhões, então nós sempre lemos aqui, ó, da esquerda para a direita. Esse número é 3.941.613 habitantes. Isso significa que o 4 representa que valor? Então, para resolver essa questão, a gente precisa entender o conceito de valor posicional. Se você souber já a resposta, pode dizer aí no nosso chat, tá? Isso significa que o 4 ocupa ou indica que valor? Então, a gente analisa esse número. Já fiz a leitura e já dá para saber, então, qual é esse resultado, não dá? E a gente também pode decompor esse número em suas classes, em suas ordens, tá certo? Para que você não vá errar. Uma das formas é você fazer o quadro valor de lugar, tá? Mas, para você não perder tempo, você pode colocar no próprio número ali, tá certo? O que esse 4, qual é a ordem que esse 4 ocupa aí? Na leitura, já deu para perceber, não foi? 3.941.613. Isso significa que, olha aí, ó, nossa aluna Maria Izzy já está falando. Ela disse que a alternativa correta é a letra D, lá da Escola Patronato Maria Auxiliadora.
Isso é lá de Maitá, não é? Conheço essa escola. E também o nosso aluno Vicente, do 5º ano, está falando aí que é a letra D. Muito obrigada pelas participações. Os dois afirmaram a mesma alternativa. Isso é verdade? Vamos à resolução? Observem aí, ó. No quadro valor de lugar, a gente pode escrever o mesmo número, tá? Já disse, são 3 classes, de 3 em 3. Então, temos 3 classes. Escrevendo esse número e fazendo a leitura correta, então nós temos aqui, ó, 3.941.613. Esse 4, então, está onde? Ora, professora, o 4 está aqui, ó, dezena de milhar. Isso significa, então, que ele está representando quanto aqui? 40.000. Na leitura, nós já falamos isso. Dezena, sempre de 10 em 10. Como é dezena de milhar? 40.000. Então, quem disse aqui, ó, que o 4 representa 40.000, acertou. Então, a alternativa correta, acompanhe aqui comigo na nossa cartela, letra D, 40.000. Parabéns aí para os nossos alunos que estão aí na telinha ligado conosco, certo? E não parem por aí, porque ainda temos mais 2 questões. Está falando aqui também no nosso chat, Escola Menino Jesus de Praga, está falando também que é a letra D. Olha só. Então, vocês já estão aí craques no sistema de numeração decimal. Vamos à nossa próxima questão? Observem aí na nossa tela. Questão de número 3. Um cofre possui um código de 5 dígitos distintos. Distinto significa diferentes, que deve ser o maior número possível, usando os algarismos 7, 1, 5, 8 e 9. Qual é a senha correta? Letra A, 98.703. Letra B, 98.570. Letra C, 98.751. Ou letra D, 95.851. Qual é a senha correta desse cofre? Então, primeiro, vamos lembrar aqui. O nosso sistema, ele é um sistema de numeração decimal. Significa que nós temos ali 10 algarismos e a gente escreve qualquer número com esses 10 algarismos, que são o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 9. E essa senha é formada, então, aí por esses algarismos, mas tem que ser o maior número possível. Também nós vamos lembrar aí que do nosso sistema de numeração decimal, a cada 10 quantidades eu tenho ali uma ordem. Tá? Então, por isso que o nome é decimal, formando grupos de 10 em 10. Então, até o 9, eu tenho ali números simples. Quando eu tenho 10, então significa que eu já tenho um agrupamento, ou seja, dezena. Formando mais 10 grupos desses de 10, eu tenho a centena. Tá? Sempre ali de 10 em 10. Ou seja, 10 dezenas ou 100 unidades, tá certo? E a cada 10, novamente, mais um novo agrupamento. A cada 10 dezenas, eu tenho a centena, ok? Então, é assim. E aí você vai formando esse sistema. E aí, cada ordem, e a cada 3 ordens, uma classe. Então, para que esse número seja o maior, já que eu sei que cada posição é um valor diferente, o que eu faço, então? Eu vou colocar o maior algarismo na maior posição, ou seja, na posição que ocupa o maior valor. Ou seja, vamos escrever esse número aí em ordem, o quê? Decrescente, do maior para o menor, para que eu tenha o maior número possível, certo? Alguém já sabe qual é a resposta? Com todas essas dicas aí, já dá para abrir esse cofre, não é? Já dá para saber qual é a senha correta. Então, os algarismos que nós temos é o 7, 1, 5, 8 e 9. A dica é, coloque, se é o maior, coloca na ordem decrescente. E no nosso chat, já temos aí, olha só a cidade de Uricurituba participando aqui conosco. O aluno Lucas Brasil respondeu que é a letra C. Parabéns pela participação. E o Luiz Santiago já está dizendo que é a letra D. E agora, teve conflito. Qual é a alternativa correta? Se a gente for colocar do maior para o menor, para que seja o maior número possível, isso significa que o maior número aí, ó, é o 9. O 9 deve estar na maior posição, ou seja,
O valor posicional dele deve ser o primeiro, certo? Então, vou colocar o 9 primeiro, depois o segundo maior, que é o 8, em ordem decrescente. Depois o 7, depois o 5 e, por último, o 1. Tá bom? Então, que número nós formamos? Vamos, então, à nossa cartela da resolução? Observem aí. Nosso gabarito na telinha para vocês. Então, a alternativa correta é a letra C. Que número nós formamos? 98.751. Mais uma vez, a nossa dica aqui é você colocar o número em ordem decrescente. A dica é, se está pedindo o maior número, olha só, maior número, então você coloca em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, formamos esse número. E se fosse o contrário, o que nós faríamos? Se fosse o menor, aí nós faríamos diferente. Nós faríamos em ordem crescente, porque aí nós precisaríamos do menor para o maior. Então, ficaria nessa ordem. 1, aí depois o 5, só inverter aqui os valores, tá? O 7, o 8 e o 9, tá? Essa é a dica, tá certo? Então, na nossa questão pedia o maior, então formamos aí o maior número com esses 5 algarismos, tá? Mais uma vez, lembrando aí, o nosso sistema, ele é decimal. Cada posição representa um valor e a cada 3 ordens eu formo uma classe, tá certo? Então, com essas dicas, então eu quero agradecer as participações aí, continuem. Calma que ainda não paramos, ainda temos mais uma questão para que vocês possam aqui participar conosco. Olha aí na tela, quarta questão, que diz aí, ó. Observe os cartões a seguir. Eu tenho aí, então, 5 cartões. Não vou dizer o número de cada um, não vou ler porque eu vou dar spoiler, tá? Então, analisem esses números aí, desses 5 cartões. Pergunta, em quais cartões o número 3 representa o valor 300? Em quais? Ou seja, está no plural, significa que é mais de um, tá? Letra A, 1 e 4. Letra B, 1 e 5. Letra C, 2 e 3. Letra D, 2 e 4. Qual ou quais cartões tem aí o 300? Então, analisem a imagem e me digam aí. Vou deixar vocês aí, então, analisando aí esses 5 cartões, tá? Então, a dica é, para identificar em quais cartões o número 3 representa o valor 300, precisamos analisar a posição desse algarismo 3 em cada número, tá? Então, faça a leitura dos números e verifica, então, qual é. Aguardo aqui a resposta de vocês. Vamos começar analisando o cartão de número 1. O cartão de número 1 está bem simples, não é? Ele aí, você já sabe que ele faz parte. Por quê? O algarismo 3 está na casa das centenas. Como eu leio esse número aí? Significa que eu leio 325. Então, se o 3 está na centena, ele representa o valor 300, certo? Então, o cartão de número 1, a gente já sabe. Ele representa ali o 3, o valor 300, ok? Mas como a pergunta é no plural, em quais cartões, vamos analisar os outros, tá certo? O que diz aí no cartão número 2? Esse número é bem fácil de ler, professora. Esse número aí é o 130. O algarismo 3, ele está na casa das dezenas, não é? Porque eu tenho 130, certo? Então, o 3 aí, o valor posicional dele é 30. Então, segundo cartão está descartado, ok? Já no cartão 3, olha aí na nossa imagem aí dos nossos cartões, o algarismo 3 está em que classe? Ora, a cada 3 ordens, temos uma classe. E o 3 já está em outra classe, ele está na classe de milhar, ou na classe aí dos milhares, certo? A posição dele é na unidade de milhar. Como eu leio esse cartão, mesmo esse número? 3.215. Então, a posição dele aí, ó, o valor dele, 3.000. Então, ó, o terceiro também está descartado. Vamos continuar, então, analisando esses cartões. Vamos na telinha comigo, observem aqui, então, os nossos cartões. Cartão de número 4. Esse número aí representa o quê?
Que número é esse? Ora, professora, eu estou vendo aqui que eu tenho aqui duas classes, né? Porque a cada 3 números, uma classe. Então, eu tenho aí 8.307. Olha a nossa resposta. O 3 está ocupando que ordem aqui? Professor, o 3 está na centena. Então, a posição dele, o valor dele posicional é o 300. Então, já sabemos aí qual é a resposta correta, não é? Mas, para que não tenhamos nenhuma dúvida, vamos ler o número do cartão 5, 539. O número 3 está em que posição? Ora, ele está na dezena. Ele representa o valor 30, tá certo? Vamos escrever, então, o valor posicional de cada um deles? Então, no primeiro, o 3 aqui representa 300. No segundo, o 3 aqui está representando o valor posicional 30, posição dele. No terceiro, desculpa, no segundo, tá? No terceiro, 3.000. No quarto, ele está novamente na centena, significa que o valor posicional dele é 300. E no cartão de número 5, ele está na posição da dezena, significa que o valor posicional dele é 30. Então, qual a alternativa correta? Gente, ficou bem fácil agora, não ficou? A alternativa correta, em quais cartões o número 3 representa o valor 300? Estão falando aí no nosso chat agora qual é a alternativa correta. Nós temos lá de Coari, olha lá, a Cliciane está falando que a resposta certa é a letra A, lá de Presidente Kennedy, né? Muito obrigada pela participação. Temos também o Luiz Santiago, que está falando que é a letra C. E agora, qual é a alternativa correta? Em quais cartões o número 3 representa o valor 300? Vamos acompanhar aí no nosso gabarito? Então, a alternativa correta está aí na tela para vocês observarem. Calma, não está na tela ainda. Observem aí a nossa resposta da questão de número 4. Ah, agora sim. Então, nós temos aí o gabarito da questão de número 4. Letra A, 1 e 4, tá certo? Esses são os cartões onde o número 3 representa o valor 300, tá certo? Queremos agradecer também a participação do Jonas Paiva Mendonça, que está falando que é a letra A. Muito obrigada. Gente, eu tenho aqui uma imensa gratidão pela participação de todos vocês. Quero mandar aí um abraço para os nossos professores que estão acompanhando também. E agora nós vamos ao momento do Hora de Encerrar. Vamos recapitular os principais tópicos da nossa aula de hoje. Lembrando que o tema é Sistema de Numeração Decimal. E por que esse nome mesmo? Vamos ao nosso primeiro tópico. Ele é um sistema que agrupa de 10 em 10, por isso decimal. Além disso, também nós temos números formados apenas por 10 algarismos. Quem são eles? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Todos os nossos números são formados apenas por esses 10 algarismos. E como isso acontece? Vamos ao nosso próximo tópico aqui, ó. Acontece porque a estrutura desse sistema é posicional. Olha o que está escrito aqui, ó. Onde o mesmo algarismo pode representar várias quantidades de acordo com a posição. É o que nós temos no nosso exemplo aí, ó. Nós temos o número 777. Então, todo ele é formado por um único algarismo, o 7. Porém, cada posição assume uma quantidade diferente. Por isso que nós temos aí 700, nós temos 70 e nós temos o 7. E como isso é organizado? Como eu sei disso? Porque esse sistema é organizado em ordens e classes, que é o nosso próximo tópico aí, ó. Então, cada posição é uma ordem e a cada agrupamento de 3 eu formo uma classe. Então, nós temos aí no nosso quadro, ó, nós temos que de 3 em 3 eu tenho uma classe. O nosso número 777, ele é da classe das unidades simples.
Mas se eu colocasse mais um 7 ali, então já iria formar ali a classe dos milhões, certo? Então, aí eu tenho um novo número, tá? Então, nosso sistema, nós temos ordens e classes. Cada posição é uma ordem e a cada 3 ordens, uma classe. Quais são as classes? Nós colocamos aí algumas. Unidade simples, nós temos a classe dos milhões, dos milhares e a classe dos milhões, tá? Então, quando você for ler um número, sempre lembre de agrupar de 3 em 3, tá certo? Temos algo muito importante ainda aí para falar para vocês. Esses números, eles são ordenados. Por isso que nós podemos representá-los em uma reta numérica. Iniciando, então, aí nós temos o 0 e nós temos aí uma seta que indica que é infinito, tá certo? Então, cada espaçamento aí representa uma quantidade. Muito bem, então, essa foi a nossa aula. Eu agradeço a atenção e a participação de cada um de vocês e aguarde que nós temos um recado muito importante. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.